Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero então hoje finalmente pôr um fim a essa análise que durou alguns vídeos, né? A ordem do discurso, né? Que é a aula inaugural do Foucault. Então, vamos lá, vamos terminar essa história. Eu tenho mais alguns destaques, né? E vou então identificar aqui, a partir dessa última análise, quais seriam as matrizes teóricas do Foucault, né? Quer dizer, o Foucault, na parte final da sua ordem do discurso, ele faz uma identificação de autores ou de obras, né? Que foram importantes para que ele pudesse constituir esse modo de perceber, de enxergar, de fazer a análise do discurso. Então vamos lá. Vamos começar lembrando que Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, um especialista sobre debate sobre poder, sobre discurso, né? Existe uma linhagem, vamos dizer assim, de análise do discurso que é constituída a partir de uma reflexão em torno do trabalho do Foucault. A ordem do discurso, então, é a sua aula inaugural no Collège de France, que foi pronunciada em dezembro de 1970, e Foucault trabalhou nessa instituição desde então até 1984, o ano da sua morte, né? Então, vamos lá, o Foucault vai fazer uma espécie de genealogia da sua própria maneira de lidar com o discurso, né? Então ele está dizendo, tá bom, é assim que eu trabalho com o discurso, né? Então, entre aspas, esse é o método de Foucault, quer dizer, não método no sentido metafísico, no sentido que se você usar a forma correta, o procedimento correto, você tem acesso à verdade, mas no sentido que o Foucault sempre usa nos cursos dele de precauções de método, quer dizer, esse é o caminho, é a maneira dele trabalhar, né? Ele não reivindica a substância metafísica para o modo como ele trabalha, mas ele tem uma maneira de trabalhar, né? Ele tem um caminho. E como é que esse caminho foi constituído, né? Então ele brinca, né? Ele diz assim, como se ele estivesse perguntando, vocês acham que o que eu faço é estruturalismo, né? Ele diz assim, ó, e agora? Os que têm lacunas de vocabulário que digam, se isso lhes agrada, que isso é estruturalismo, né? É uma ironia, uma brincadeira do Foucault, porque o Foucault vai dizer em outro lugar, né? Vocês me perdoem, né? Ninguém é perfeito, eu não fui, nem nunca fui estruturalista, embora o Foucault, na minha opinião, flertasse com o estruturalismo, ou flertou com o estruturalismo em alguns momentos, sobretudo na década de 50, 60. Né? E agora nós estamos entrando na década de 70 e parece que o Foucault agora está, de fato, saindo do estruturalismo, ou, se ele nunca foi propriamente um estruturalista, ele está começando a se distanciar, e ele vai, ao longo da década de 70, de fato, se distanciar, né? Mas se a gente considerar que o estruturalismo é uma maneira de pensar em elementos estruturais, não no sentido marxista, mas no sentido da filosofia estruturalista dos anos 40, 50, 60, né? De que existem formas como as coisas funcionam, e o trabalho do analista ou da analista da sociedade, do discurso, é identificar como esses mecanismos funcionam. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que a ordem do discurso flerta com o estruturalismo no sentido que ele está dizendo, olha, os discursos têm uma maneira de funcionar e o meu trabalho é o trabalho de identificar como o discurso funciona. Só que ele não faz isso exatamente como os filósofos estruturalistas faziam. Então, num certo sentido, ele se aproxima do estruturalismo e, num certo sentido, ele está distante do estruturalismo, né? Então, existe algo no modo como Foucault trabalha que vem do estruturalismo, mas ele não é um estruturalista do mesmo jeito que Claude Lévi-Strauss, por exemplo, foi estruturalista, né? E por aí vai. Muito bem, então, sem querer acrescentar muito ainda, não dá para acrescentar muito, mas eu queria só chamar a atenção que o Foucault faz algo que é raro na obra dele, nos escritos dele, ou nos artigos, nos cursos, que é identificar quem seriam os autores
a partir dos quais o seu modo de trabalhar se constitui. Então ele vai identificar principalmente 3 autores aqui para a gente prestar atenção. E claro que eu não vou dissertar, não vou argumentar em torno desses autores, vou apenas identificar, porque isso permite para qualquer pessoa que no futuro queira estudar o Foucault, possa pegar essas matrizes teóricas e estudar essas matrizes teóricas para se especializar nesses autores. Mas a primeira pessoa que ele identifica e diz que é alguém muito importante para ele é Dumézil, né? Então ele diz assim, ó: sei bem que não poderia empreender essas pesquisas, cujo esboço tentei apresentar-lhes, se não tivesse, para deles me valer, modelos e apoio. Então ele está dizendo, olha, existe um tipo de pesquisa exemplar, né? Eu li alguns autores e o meu modo de trabalhar é inspirado. É lógico que o Foucault aqui não exerce a tarefa de alguém que se curva diante desses autores. Ele estuda, ele lê, ele utiliza elementos desses autores, mas ele não está simplesmente reproduzindo esses autores, o que deixa para a gente uma dica bastante importante de como é que a gente estuda. O que significa estudar? O que significa ler um autor? Aprender com ele, mas superar esse autor, não no sentido que você vai ser melhor, você vai além dele, mas no sentido de que você não vai ficar simplesmente reproduzindo esse autor. Você vai adaptar o modo como você lê esse autor, ou vai adaptar os conceitos e práticas que você identifica nesse autor para a sua própria realidade, né? Então, vamos dizer assim que a gente não deve ter uma posição servil ou de submissão aos autores e autoras que a gente lê. A gente deve aprender com eles, mas fazer o que a gente quiser com eles, né? Existe uma metáfora que o Foucault usa numa entrevista em meados da década de 70, que ele usa a metáfora da caixa de ferramentas, né? Ele diz assim, o entrevistador pergunta para ele, e aí, mas o que você acha das pessoas ficarem pegando ideias, pegando conceitos, pensando coisas que estão na sua obra? O que você acha disso? Ele fala, ó, para mim tudo bem, se as pessoas se servem na minha filosofia como se ela fosse uma caixa de ferramentas. As pessoas pegam uma coisa aqui, outra coisa ali e usam como elas bem desejam. Me parece que é exatamente isso que Foucault está fazendo com esses autores, está adaptando, está recriando, está criando algo novo, mas claro, ele tem consciência que não cria algo novo a partir do nada, né? Ele cria a partir desses autores, né? Então, continuando esse parágrafo em que ele ainda está mencionando Dumézil, né? Ele diz, creio que devo muito a Dumézil, pois foi ele que me incentivou ao trabalho em uma idade em que eu ainda acreditava que escrever é um prazer. Será que ele deixou de acreditar que escrever é um prazer? Ou será que ele está dizendo que encontrou esse autor numa época em que ele acreditava que escrever é um prazer e talvez ele tenha continuado escrevendo e sentindo prazer em escrever até o fim da vida? Ou será que as tarefas acadêmicas transformaram a escrita não em um prazer, mas numa obrigação, né? Há um mistério aqui, né? Ele também não dá informação, o que ele tira de Dumézil, né? Quer dizer, parece que ele está tomando como ponto de partida o fato de que todo mundo conhece Dumézil e todo mundo sabe o que seria possível fazer a partir de Georges Dumézil. Então ele diz assim, é isso, né? Esse autor eu reverencio, e é basicamente isso. A gente sabe que esse é um autor, e parece que ele está se referindo a Dumézil, né? Georges Dumézil, que viveu entre 1898 e 1986, foi um pesquisador no campo de ciências da religião, né? Conhecido por sua análise em torno de questões que dizem respeito ao poder, especificamente no campo das religiões indo-europeias, né? Então, é interessante, não temos muita informação, né? Teria que ler a obra do Dumézil e comparar com a obra do Foucault para poder ter mais elementos. Segundo
vamos dizer assim, segundo o autor, em que o Foucault entrega aqui, vamos dizer assim, uma genealogia do seu próprio trabalho, né, é Canguilhem, né? Ele diz assim, ó, se eu quis aplicar tal método a discursos totalmente diferentes das narrativas lendárias ou míticas, esta ideia me ocorreu sem dúvida pelo fato de eu ter diante dos olhos os trabalhos dos historiadores da ciência, e sobretudo a Canguilhem. É a ele que devo o fato de ter compreendido que a história da ciência não se acha presa necessariamente à alternativa, crônica das descobertas ou descrições das ideias e opiniões que cercam a ciência do lado de sua gênese indecisa ou do lado de suas origens exteriores, mas que se apoia, se devia fazer a história da ciência como um conjunto ao mesmo tempo coerente e transformável de modelos teóricos e de instrumentos conceituais. Tem muita coisa aqui, isso aqui é interessantíssimo e ajuda muito a compreender a obra do Foucault. A primeira coisa importante que ele diz aqui é que, aparentemente, o de Mézil trabalhava as questões do poder, mas ele trabalhava no campo da religião, no campo da mitologia, das lendas, né? E ele diz, bom, se eu conseguir trabalhar relações de poder, mas não necessariamente no campo das lendas, no campo da religião, no campo da mitologia, mas sim ligado ao campo da ciência, isso eu aprendi com Canguilhem. E ele diz, eu aprendi não só pensar o próprio discurso científico, problematizar o próprio discurso científico, mas com ele eu aprendi uma forma específica de tratar o discurso científico. E qual é? É parar primeiro de tratar apenas a obra, a ciência, como um fenômeno isolado do seu meio histórico. Mas também o contrário é também limitante. Só pensar o surgimento de uma determinada ideia e explicando isso a partir da historicidade que é exterior, explicando o contexto em que essas ideias surgiram. O Foucault faz mais do que esses dois procedimentos, né? De explicar os conceitos ou de explicar os conceitos a partir do contexto histórico, né? O que o Foucault faz, e ele diz que isso ele aprendeu com Canguilhem, é analisar o que tornou possível a emergência de determinados conceitos, né? Percebem isso? É fazer uma genealogia da ciência, é mostrar que a ciência também não está no campo da objetividade, que a ciência não está apenas relacionada a questões empíricas, mas que ela está relacionada a questões de poder. E para você perceber essas questões de poder, é necessário você produzir uma análise do discurso científico. E produzir uma análise do discurso científico é saber como o discurso, um determinado discurso científico surgiu num determinado momento da história. Como é que esse discurso se organizou, que relações ele tem com outros discursos, quais são os mecanismos de interdição e por aí vai, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente viu anteriormente na aula do Foucault e que você pode acompanhar, né? Tem uma playlist, a ordem do discurso, e aí eu gravei desde o início da aula até agora o fim, quando eu estou terminando, fui esmiuçando cada um desses mecanismos, então você pode tomar ciência dele, né? Então ele está dizendo, ó, eu não vou trabalhar com a crônica das descobertas ou descrições das ideias e opiniões que cercam a ciência, né? Certo? Ou do lado de suas origens exteriores. Não, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode voltar pro exemplo da loucura, né? A loucura, como é que ela surgiu? Quais são os mecanismos de poder que estão envoltos, né? Por que o médico se torna tão poderoso a ponto de poder determinar quem é que é louco, quem não é louco, né? Não sei se vocês leram o alienista, né? Que essa é a nomenclatura que se utilizava no século XIX para se referir ao louco, o médico dos loucos, né? O psiquiatra, né? Tem lá uma historieta, uma longa história narrada por Machado de Assis sobre o alienista, e ele chega na cidade e ele começa
a dizer, né, começa a mandar todo mundo tem que ser internado no hospital psiquiátrico. Depois ele manda tirar todo mundo, né? Então o Machado de Assis brinca com a arbitrariedade da ciência e do cientista e do poder do cientista, que num momento manda internar todo mundo, no outro momento tira todo mundo, que diz que todo mundo é louco, depois diz que ninguém é louco, e depois diz que o inverso da loucura é a normalidade, e a normalidade não existe. Então ao invés da patologia ser a loucura, a patologia ou a exceção, a regra, que é a normalidade, é que é a loucura, e depois no fim ele interna a si mesmo, porque ele percebe que ele era, em tese, o único normal. Essa é uma brincadeira que mostra a arbitrariedade do poder médico e ao mesmo tempo mostra que essa arbitrariedade, esse excesso de poder, tem muito mais a ver com questões discursivas ou questões de poder do que propriamente questões epistemológicas, né? Embora isso venha sempre travestido de questões epistemológicas, tá bom? Então esse Georges Canguilhem, que viveu entre 1904 e 1995, foi um filósofo e médico, especialista, né, em epistemologia e história da ciência, que foi autor de um livro bastante conhecido, que é O Normal e o Patológico, né? Provavelmente Foucault está se referindo a essa obra, né? Então, para quem gosta de história da medicina, pode ler essa obra e ver como é que o Canguilhem trabalha e ver o que poderia ter inspirado Foucault. E por fim, ele se refere a Jean Hippolyte, né? Ele diz: penso, no entanto, que minha dívida em grande parte é para com o Jean Hippolyte, né? Ele não diz muita coisa sobre Jean Hippolyte, mas a gente sabe que é uma pessoa que viveu entre 1907 e 1968, foi um filósofo, foi professor do Foucault, e a gente sabe que ele foi muito conhecido em função dos trabalhos, né, comentários ou análises que ele produziu em torno de Hegel, né? Essa é uma discussão, o quanto Foucault se aproxima da filosofia de Hegel, o quanto ele rompe, o quanto ele está distante, né, o quanto ele reinventa o Hegel, e essa relação com a filosofia de Hegel teria chegado até ao trabalho do Foucault a partir de Jean Hippolyte, ou pelo menos o modo como Jean Hippolyte trabalhava a filosofia, comentava, analisava, é algo que inspirou bastante Michel Foucault. Tá bom? Chegamos ao fim então da análise da ordem do discurso. Espero ter ajudado a decifrar essa pequena, mas importantíssima obra de Foucault e uma série de preceitos para a gente poder empreender uma análise do discurso nos dias de hoje ou em qualquer outro momento, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.